Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Abre a sua Bíblia em Números capítulo 20. Lembra uma pregação recente agora, que eu disse que o primeiro lugar que você tem que vencer o diabo era onde? Quem lembra? Era onde? Na mente, é ou não é? O primeiro lugar que você tem que vencer Satanás é na mente. Pastor, mas o meu problema é no sangue. Pastor, mas o meu problema é então... Não importa. O primeiro lugar que você tem que vencer o mal é na sua mente. Amém, igreja? Se você conseguir dominar o diabo na sua mente, você vence em qualquer área da sua vida. Amém, igreja? Porque é na mente que ele age. Quando uma pessoa recebe uma notícia de uma doença, ela não sabe que está doente, é ou não é assim? Ela não sabe. Aí o médico fala assim para ela: olha, eu fiz o exame e constatou algo anormal no teu corpo. A cabeça começa a pensar um monte de coisa, é ou não é? Já é a semente que o diabo tenta plantar. É ali que ele age. E através dessa semente que o diabo coloca na mente das pessoas, o diabo está tirando muita gente, presta atenção nisso, muita gente de dentro da igreja e levando a pessoa para voltar a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus. Não tem aquela pessoa que a gente fala desviada, é ou não é assim? É o crente que andou no caminho, mas saiu do caminho de Deus, é ou não é? É o desviado. E não é porque nós estamos na igreja que nós não corremos esse risco. Todo mundo corre, corre ou não corre? Se a gente não andar com Deus, a gente pode sofrer as mesmas consequências que muita gente está sofrendo lá fora. Então preste atenção no que diz a palavra. Preste atenção, é nessa hora aqui que você tem que mostrar a sua confiança e vencer o diabo. Amém, igreja? É nessa hora. Números capítulo 20. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não achou ainda, levanta a mão. Pastor, não achei ainda. Todo mundo achou? Amém. Olha o que diz o versículo 2. Preste atenção nisso. O diabo às vezes está preparando para te derrubar. E ele só vai conseguir se você não tomar cuidado. Olha o que diz aqui, ó. Números capítulo 20, versículo 2. Diz assim, ó: não havia o que para o povo? Não havia o que? Água é fundamental para a sobrevivência, é ou não é? Então quando fala que faltou algo aqui, não foi qualquer coisa. Faltou algo que iria sim atrapalhar a existência daquele povo, é ou não é? Então vamos ler de novo, ó. E não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante quem? Preste atenção nisso. Preste atenção. O povo de Deus, o povo hebreu, era escravo. Ficou sendo escravo no Egito por muitos anos. E de repente o povo começa a clamar a Deus, buscar a presença. Preste atenção aqui. E o povo começa a buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouve o povo. E aí Deus providencia, fala assim, ó, o livramento. Fala, livramento. Quando Deus viu o povo clamando, o povo escravo, Deus escolhe Moisés e manda Moisés libertar o povo. É ou não é assim? E o Moisés vai lá, luta, Deus envia as 10 pragas e o povo é liberto, é ou não é assim? O povo sai da escravidão. Só que Deus nunca falou: olha, vocês não vão ter luta não, vocês são livres, não estão mais sendo escravos do povo do Egito, mas vocês vão passar por problemas ainda, é ou não é? Mas Deus preparou para eles uma terra que manava leite e mel, é ou não é assim? Quer dizer, vocês só precisam sair daqui e caminhar em direção à terra que eu preparei.
Quer dizer, quando Deus preparou o livramento, Deus também preparou uma terra para eles chegar, para eles habitar e para eles prosperar. É ou não é? Deus preparou. Só que quando o povo começou a andar, o diabo começou a preparar as armadilhas. E o diabo fez com que faltasse algo para o povo. A Bíblia diz que não havia água, é ou não é assim? E aí, quando faltou a água para o povo, olha, presta atenção nisso, o povo já não se lembrava mais de Deus. Quando faltou algo para o povo se esqueceu. E o povo já não clamava mais a Deus. E a Bíblia diz aqui que o povo se ajunta contra Moisés, e o povo contende contra Moisés e contra Arão. É ou não é assim? Começa a brigar, porque o povo já não se lembrava mais do que Deus havia feito. O povo já não se lembrava mais que quando era escravo, clamaram a Deus e Deus libertou eles. Amém, igreja? E é aí que o diabo age. Quando você ora, muitas das vezes você já recebeu vitórias. Recebeu ou não recebeu? Você orou, Deus abençoou na casa. Você orou, Deus abençoou na família. Você orou, Deus libertou, como libertou ali, né, o filho da mulher do câncer ou de outro problema. Quem está entendendo isso? Só que no momento que o diabo consegue agir e começa a faltar algo na vida das pessoas, tem pessoas que se esquecem de Deus. E aí as pessoas começam a fazer o contrário do que fizeram um dia. Um dia clamaram e Deus ouviu. Só que quando começa a faltar algo, começa a bater o desespero. É ou não é assim? O que está faltando na sua vida hoje? A Bíblia diz: examina-te o homem a ti mesmo. Não é assim que a Bíblia fala? Examina-te o homem a ti mesmo. Vê o que está faltando para você hoje. Está faltando o dinheiro da conta, o dinheiro do aluguel. Está faltando o que mais? O marido que foi embora, a esposa que foi embora. O que está faltando na sua vida hoje? Quer ver uma coisa? Levante a mão aqueles que está faltando algo na vida dele. Levanta a mão. Pastor, está faltando algo para mim. Seja sincero. Está faltando algo. Você acha que para mim falta algo? Falta ou não falta? Lógico que falta. O ser humano sempre quer mais, quer ou não quer? E Deus sempre quer que você tenha mais. Deus não quer que você receba algo hoje e para de crescer, não. Deus sempre tem algo a mais para entregar para você. Diga graças a Deus. Mas não é porque está te faltando algo hoje que você vai deixar o diabo te vencer aqui e vai ficar desesperado. Porque quando faltou algo para essas pessoas aqui, o povo se ajuntou contra Moisés, contra Arão, e mostrou que nunca confiaram em Deus. Mostraram desespero. Olha o que a Bíblia fala, versículo 3, ó. Depois que a Bíblia diz que faltou água para o povo, olha o que o povo fez no versículo 3, ó. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos o quê? O que está escrito aí? Versículo 3: o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos o quê? O que quer dizer perecer? Morrer. É ou não é? Antes tivéssemos morrido. Olha só, não bateu o desespero aqui? Bateu ou não bateu? Quando o povo foi liberto e o povo começou a andar em direção à terra que manava leite e mel, algo que Deus preparou, na viagem, a um certo ponto, faltou algo para eles, faltou água. E o povo se esqueceu de Deus e começou a desejar a própria morte. É ou não é? O diabo já estava agindo aonde? Na mente. É ou não é assim? Começou: vocês vão morrer. Vocês não deveriam ter saído lá do Egito, vocês deveriam ter ficado lá. Continua aí o versículo 3, ó. O povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que nos trouxesse a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e nossos animais? E por que nos fizesse subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Olha só isso. O povo se esquece de Deus, e o povo começa a reclamar e falar: ó, a gente devia ficar lá no Egito. Por que você nos tirou do Egito para nos trazer para cá? Para morrer aí nós e nossos animais? Antes nós tivéssemos perecido, antes tivéssemos morrido, quando morreram os nossos irmãos lá atrás. Quem está entendendo isso? É desespero ou não é? É aí que o diabo vence muita gente. Falta algo para a pessoa se esquece que Deus está do lado dela, a pessoa começa a pensar besteira, porque o diabo vai colocando pensamento na cabeça dela, a pessoa vai dando ouvido para
para a voz do diabo e vai se esquecendo que Deus já deu livramento para ela lá atrás. E a pessoa vai começando a caminhar conforme o diabo gosta. E a pessoa vai sofrer. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Deus te chamou para você ser grande. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus tem um plano para você. E Deus quer que você seja grande. Agora fala assim, ó, não deixa o diabo agir na tua mente. É ou não é assim? Para pensar. Você talvez conhece pessoas que estão dentro da igreja, ou que um dia estiveram dentro da igreja, e quando você conversa com ela, o que sai da boca da pessoa é só desgraça. É ou não é assim? Está dentro da igreja e é só desgraça. Por quê? Porque o diabo já enganou a mente dela. O diabo já agiu na mente dela, e a pessoa, mesmo estando na presença de Deus, ela não acredita que vai vencer, porque algo está faltando para ela. A Bíblia não diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Diz ou não diz? Por que a gente se desespera quando falta algo? Por que a gente reclama? Por que a gente murmura? Porque a nossa fé, muitas das vezes, não está 100% em Deus. Muitas das vezes a gente quer se apoiar nos outros, querendo o apoio dos outros, e se esquece de que Deus é a nossa fortaleza. É ou não é assim? O que está te faltando? Se está te faltando algo hoje, clame a Deus, porque Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Amém? Ele vai suprir a tua necessidade. Mas quando é que Deus vai suprir a tua necessidade? Quando você começar a clamar e orar por Ele e pedir, Senhor, está me faltando algo, e eu sei que o Senhor pode suprir essa necessidade. Eu sei que o Senhor pode me dar um emprego. Eu sei que o Senhor pode me curar dessa doença. Eu sei que o Senhor pode libertar o meu filho daquele mal, porque eu sinto falta do meu filho. Eu sinto falta da presença dele, daquele amor que ele tinha dentro de casa. Eu não quero ver meu filho, a minha família perdido nas drogas, perdido no crime. Eu quero ver a minha família bem. Amém, igreja? E aí você clama. E conforme você clama, se você confia, a vitória vem no nome de Jesus. Amém, igreja? Agora, quando o diabo age na mente, a pessoa perde tempo. Ela perde tempo. Olha, esse povo, preste atenção. Quando faltou água para esse povo, o povo não podia ter clamado? Podia ou não podia? Mas o povo não fez. E tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que não clama. O povo foi liberto, foi ou não foi? E Deus não mandava o maná do céu para eles? Mandava ou não mandava? O povo não tinha falta de nada. Ainda que faltasse algo, se pedisse, Deus dava. Porque Deus fazia um maná descer do céu, por que Deus não podia dar água para o povo? É ou não é assim? Só que o povo, ao invés de fazer o que Deus queria que fizesse, o povo fez diferente. Olha o que diz o versículo 2. Preste atenção no versículo 2. E não havia água para o povo. Faltou aqui, faltou ou não faltou? Olha o que o povo fez, ó. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. Olha só isso. Quando faltou água para o povo perdeu tempo e se ajuntar para reclamar, mas não usou aquele tempo para clamar a Deus. Olha o tempo perdido, ó. Está me faltando algo. Preste atenção. Está me faltando algo. Em vez de eu orar, eu vou murmurar. Ao invés de eu orar, eu vou reclamar. Eu vou juntar pessoas para tentar achar um culpado. Olha eu perdendo tempo, ó. Vem cá, vamos orar aqui. Vem cá que o problema está vindo na minha vida. Eu preciso de alguém para se juntar comigo. Fica aqui que a gente vai orar. Ou melhor, a gente vai reclamar. Vem cá, vem aqui. Está vindo problema na minha vida? Vamos juntar aqui para a gente reclamar. Não está escrito aí no versículo 2 aí que o povo se ajuntou? Foi ou não foi? Vem cá, estamos com um problema. Vem aqui, vamos reclamar aqui, ó. Vamos reclamar. Vamos aqui, vamos achar um culpado. Quem que é o culpado? É Moisés? Então vamos lá jogar pedra nele. É ou não é assim? Tempo perdido. É ou não é? Esse tempo que ele foi um no outro para chamar, para se juntar, para reclamar, não podia ter dobrado o joelho e orar? É ou não é? Quantas vezes a gente não perde esse mesmo tempo para reclamar? Para chegar no vizinho e falar assim: olha, estou perdido. Até você sair do teu quarto para ir na casa do teu vizinho, você podia ter se trancado no quarto, dobrado o joelho e clamar por aquele que realmente podia te dar a vitória no nome de Jesus. Do que adianta eu reunir as pessoas
para tentar achar um culpado. Do que adianta eu reunir as pessoas para reclamar da vida? Obrigado. Adianta? Sim ou não? Mas tem muita gente que nos dias de hoje estão perdendo um tempo valioso, reclamando e murmurando, sabendo que existe um Deus que liberta e que supre a necessidade no nome de Jesus. É ou não é? Está escrito aí, ó. E não havia água para o povo, faltou água. Aí então, vamos se ajuntar. Então se ajuntaram contra Moisés, contra Arão. O povo se ajuntou para reclamar, para tentar achar um culpado. O diabo estava agindo na mente deles, estava ou não estava? O culpado é quem Deus levantou. Por que não foram acusar outra pessoa? Foram acusar logo quem? Quem Deus escolheu para liderar o povo para a terra prometida. É ou não é assim? Está cheio de gente aí que o diabo está enganando. Está cheio de gente que o diabo está iludindo, colocando coisas na cabeça da pessoa, e a pessoa está na presença de Deus, está dentro da igreja, mas a mente está cheia de abobrinha. É ou não é assim? E a pessoa vai o quê? Perdendo a oportunidade de clamar pela vitória. Mas ele fica reclamando. A culpa é sua, Deus não me vê, Deus não faz nada por mim. Sabe o que vai acontecer? Você vai sentir falta do seu passado. E a pessoa que vai sentindo falta do passado, daqui a pouco está longe de Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, versículo 5. Olha o que diz, ó. E por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, que não é nem de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem o que? Só estava faltando o que para o povo? A água, era ou não era? Só que o povo começou a se lembrar de outras coisas também. Começou a se lembrar dos cereais, do figo, da vide, das romãs, que eles comiam quando estavam no Egito, que eles comiam quando eram escravos. É ou não é assim? O povo começou a ter saudade do tempo de escravidão. Olha só. Olha como o diabo enganou esse povo, e como o diabo às vezes está enganando tanta gente hoje. Tem gente que está na igreja e ele fala assim: ó, a pessoa tendo saudade do passado. No tempo que eu não era crente, eu não passava por isso. É ou não é assim? Quando eu não era crente, crente até o diabo é, que crente é todo aquele que crê em Deus. É ou não é assim? Eu não sou crente, eu sou cristão, é diferente. Amém, igreja? Mas tem gente que fala assim: quando eu não era crente, eu não enfrentava esse problema que eu estou passando. Quando eu não era crente, eu não discutia do jeito que eu discuto com meu marido. Quando eu não era crente, não faltava nada na minha casa. Agora que eu sou, está faltando. É ou não é assim? O diabo já agiu na tua mente. Você está sentindo falta da época da escravidão e já está desejando voltar para lá, porque esse povo estava querendo voltar para o Egito. Olha o que diz aí no versículo 5, ó. Por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Quer dizer, Deus não tinha libertado eles? Era ou não era? E Deus não tinha preparado a terra que manava leite e mel? Eles não estavam no caminho que levava aquela terra? Embora faltou algo, o povo já estava falando que aquele lugar que estava era mau. Estavam reclamando, falando: olha, a gente está em direção à terra prometida, só que esse lugar é mau, porque já está faltando algo. Bom é o Egito. Tem gente que está falando assim: e minha época dos 18 anos. É ou não é assim? E quando eu tirei minha carta, eu aprontei tanto, aí fica remoendo. Aí está casado e fala assim: e minha antiga namorada, meu antigo namorado. Você está tendo saudade do seu passado, tá ou não tá? Só que o diabo só vai fazer você lembrar dos prazeres que você teve. O sofrimento ele não vai fazer você lembrar. Aqui o povo começa a lembrar do Egito, mas começa a lembrar o quê? Da comida, é ou não é? Mas no Egito o povo recebia o que nas costas? Chicote. É ou não era? O povo era escravo. E o povo não lembrava da chicotada que tinha. O povo não se lembrava das noites que passavam em claro. O povo não se lembrava no dia que clamou a Deus para Deus tirar eles dali, porque eles não aguentavam mais. O povo só se lembrava das coisas aparentemente boas. E tem gente que está dentro da igreja e está desejando as coisas de antes, da velha criatura. Está querendo voltar para trás, quer andar para trás, porque você só está lembrando do que o diabo quer que você se lembre.
Se o passado fosse bom, você não estaria na igreja hoje. É ou não é assim? Se a vida lá atrás fosse boa, hoje você não estaria na igreja. Você está aqui hoje porque alguma coisa está te faltando lá atrás, alguma coisa te fez sofrer lá atrás, e você quer mudança. Quer ou não quer? Você está no lugar certo. Diga para o seu irmão, fala assim, ó, aqui é o lugar da sua bênção. Fala para ele. É ou não é? Só que não é porque aqui é o lugar da tua bênção que você não vai passar por luta. Você vai passar por uma luta ou outra, mas nunca se esqueça que Deus está assim para você, ó, para te dar a vitória no nome de Jesus. Não fica desesperado se uma hora ou outra te falta algo. Se está te faltando algo, clama a Deus e Ele vai suprir todas as suas necessidades no nome de Jesus. O Senhor é meu pastor, e o que mais? Se Ele é o pastor, eu tenho que ser o quê? Fala assim, ó, ovelha. É ou não é? Para não faltar nada para mim, eu tenho que ser o quê? Não é cabrito, não? O cabrito fica pulando, não é? O cabrito não quer entender o que o pastor está falando. O cabrito não quer ouvir a voz de Deus. A ovelha ouve. E quando a ovelha ouve, o pastor chama, ela vem. Vem ou não vem? Ela pode estar com fome, ela pode estar com sede, mas quando ela chegar ali tem a raçãozinha dela. Tem ou não tem assim? Você pode estar passando a luta que você estiver passando hoje. Se o Senhor está te chamando, obedeça, porque dele vem a tua vitória no nome de Jesus.